Pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos fazer uma revisão das aulas anteriores sobre circuitos elétricos, ok? Espero que estejam todos com saúde, todos com paz, tá? Então vamos lá. Pessoal, nós falamos anteriormente nas aulas presenciais sobre circuito em série, circuito paralelo. No circuito em série que vocês estão vendo aí, todos os elementos são percorridos pela mesma corrente. Olha só, aqui eu tenho essa bateria e tenho 3 lâmpadas ligadas em série. Seguindo aqui eu tenho um seccionador. O seccionador vai ter a função de ligar e desligar. Essa mesma imagem está refeita aqui através das 3 lâmpadas, da bateria e da chave seccionadora. No circuito em série, se uma lâmpada for desconectada, as outras não funcionarão. Circuito em paralelo, todos os elementos são submetidos à mesma diferença de potencial. A corrente total se divide entre eles. Então eu tenho as 3 lâmpadas em paralelo. Eu tenho a chave seccionadora aqui em série com cada lâmpada, de tal forma que todo esse conjunto está em paralelo. Se uma lâmpada for desconectada, nesse caso aqui, as outras continuarão brilhando da mesma maneira. Que é um esquema básico de um circuito de iluminação que geralmente tem em nossas casas. Nas nossas casas chega fase neutro, é derivado para um interruptor, que é muito conhecido também como apagador. Então esse interruptor vai fechar o circuito aqui com a lâmpada e da lâmpada vai lá para o outro fio lá do circuito que entra em nossa casa. Então o circuito está fechado. Lâmpada está submetida a uma tensão de 220 volts. Aqui é um circuitozinho da nossa casa. Os compartimentos onde tem um ventilador ligado a uma tomada, tem 3 lâmpadas ligadas a interruptores e um ferro de engomar. Então tudo isso é feito para dar um exemplo de que tudo na nossa casa é ligado em paralelo. Se por acaso faltar alguma coisa, todos os outros circuitos funcionam. Associação de resistores. Então eu tenho aqui a associação de resistores em série. Tem o R1, R2 e R3 associado em série, ó. Tudo um atrás do outro, um atrás do outro. A corrente que passa por todos os resistores é a mesma. Então I de 1 é igual a I de 2, que é igual a I de 3, que é igual a I. A tensão sobre cada resistor é que vai variar. A tensão vai variar dependendo da resistência de cada resistor, tá bom? Então, a tensão total é igual à tensão sobre R1, que é VAB, mais a tensão sobre R2, que é VBC, mais a tensão sobre R3, que é VCD. A resistência equivalente do circuito em série é R1 mais R2 mais R3. Associação em paralelo de resistores. São 3 resistores ligados em paralelo, R1, R2 e R3. E aqui é a fonte de tensão. Se vocês verificarem, a corrente que sai da fonte de tensão passa aqui, vem para cá. Quando chega bem aqui, ocorre a distribuição através de R1, R2 e R3. Perfeitamente. O valor da tensão sobre os 3 resistores é constante. A diferença de potencial ou a variação de tensão sobre os resistores é a mesma. A tensão sobre o resistor R3 é a mesma sobre o resistor R2 e a mesma sobre o resistor R1. A associação desses resistores é a divisão, é a resistência equivalente entre 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. A corrente total do circuito é a soma de I1 mais I2 mais I3. E o valor da diferença de potencial é constante.
sobre todos os restos. Faltou um instrumento de medida, faltou o voltímetro. A gente vê. A potência elétrica, pessoal, a potência elétrica é calculada por ΔV vezes a corrente. ΔV vezes a corrente. Então, a potência elétrica, dado em watts, a tensão elétrica, dado em volts, e a corrente é dada em amperes. Aqui é a formulazinha para calcular a potência elétrica. Novamente, a fórmula para calcular a potência elétrica. Existe uma corrente circulando aqui. A lâmpada mais luminosa é porque está com a maior potência. Maior potência, maior luminosidade, maior corrente. Menor potência, menor luminosidade. Como as duas lâmpadas estão submetidas à mesma diferença de potencial, a lâmpada de maior potência é percorrida por maior corrente. Perfeito. Opa! Está aqui um circuitozinho onde a gente coloca o amperímetro ligado em série e o voltímetro. Ó. Faltou a gente falar do voltímetro. É o equipamento que vai medir a tensão. Ele é colocado em paralelo ao circuito. Para eu calcular a potência, é a tensão vezes a corrente. Tensão medida é 100, a corrente medida é 2, a potência é 200 watts. Ok? Perfeito. Efeito Joule. Efeito Joule, todo equipamento que tem resistência, ele é submetido ao efeito Joule, que nada mais é do que a transformação da corrente elétrica em energia térmica. Energia elétrica transforma-se em energia térmica. A corrente elétrica passa pelo resistor, ocorre um aquecimento do resistor, ocorre o efeito Joule, por sua vez, é calculado uma potência devido ao efeito Joule. Para calcular essa potência, existem duas formas. P é igual a R vezes I ao quadrado, ou a segunda forma é P igual a V ao quadrado dividido por R. Energia elétrica. Você vai calcular a energia elétrica através dessa formulazinha. Ó. U é igual a P vezes T. A potência vezes o tempo de uso. Sempre o cálculo da energia elétrica é dado em kW pela potência, a hora pelo tempo. A unidade de energia elétrica é kWh. Ok? Ok. E eu fiz aqui um resumo para vocês calcularem a potência, a corrente, a resistência e o volts através dessas equações aqui. Você aplicando essas equações, você calculará tranquilamente a potência, a tensão, a corrente e a resistência. Eu acho que é isso. Vamos ver se tem mais. Curto-circuito. Muito bem. Curto-circuito é muito comum, né? Eu tenho aqui um circuito sendo alimentado por uma corrente elétrica. A corrente elétrica passa pelo fio, passa pela lâmpada, a lâmpada acende. Muito bem. Essa lâmpada tem uma certa resistência. Como é que ocorre um curto-circuito? Você faz um caminho mais fácil para a passagem da corrente elétrica. Você coloca aqui um fio curto-circuitando o trajeto da corrente que antes passava pela lâmpada. Você curto-circuita, a corrente acha um caminho mais fácil, é como um ladrão, ele procura tudo mais fácil, então a corrente procura o caminho mais fácil, a lâmpada não acende mais. Por quê? Porque deu um curto-circuito. As cargas que constituem a corrente passam de A para B, está aqui A para B, sofrendo uma resistência desprezível. Está aqui a resistência desprezível por parte do fio, que liga A com o B. A corrente que passa de um ponto para o outro em um meio de resistência desprezível é potencialmente poderosa, a ponto de danificar qualquer meio em que trafegue. Esse fenômeno denominado curto-circuito. Eu acho que é só.